Olá pessoal, eu sou a doutora Alice, sou ginecologista e obstetra aqui em Itapeva e agora eu vou fazer uma série de vídeos a respeito do ultrassom na gravidez, tá? Toda mamãe que fica grávida deseja fazer um ultrassom para ver o seu bebê, certo? Mas vamos discutir um pouquinho sobre do ponto de vista médico, para que serve esse exame, qual a melhor época para fazer, Então, o primeiro ultrassom que a gente faz numa gravidez se chama ultrassom obstétrico de gravidez inicial ou do primeiro trimestre, tá? Esse exame, ele tem como principal função, primeiro, a gente vê a gravidez, se ela está se desenvolvendo dentro do útero, se ela é tópica ou ectópica, se tem uma gravidez desenvolvendo dentro do útero ou se ela está se desenvolvendo fora. Segundo ponto que a gente precisa ver, se ela é uma gravidez evolutiva ou não. O que é uma gravidez evolutiva? Uma gravidez que ela está compatível com a idade gestacional esperada, ela tem embrião e ela tem batimento cardíaco, certo? E o terceiro ponto, que é onde o meu foco aqui desse vídeo, é a datação, tá? Para datar ultrassonograficamente uma gestação, dar uma idade gestacional para aquela gestação, certo? Para uma datação, o melhor momento para se fazer o exame é entre 8 e 12 semanas, tá? Idealmente abaixo de 10 semanas, a melhor via é a via endovaginal, tá? Então, por que entre 8 e 12 semanas? Porque abaixo de 8 semanas, às vezes a gente não visualiza bem o embrião em toda a sua integridade. Com 8 semanas já é bem diferenciado o que é cabeça, o que é nádega. Então, você consegue medir o comprimento cabeça-nádega adequadamente, certo? E por que até 12 semanas? Porque a partir de 12 semanas começam a ter pequenas variações de tamanho no embrião, tá? Então, Eulise, sou baixinha e gordinha. Fulana é alta e magrinho, o marido também. A tendência é que o nenê dela se torne no futuro mais alto, mais comprido. E o meu, baixinho, pequenininho, gordinho, certo? Porém, isso é ao longo da gestação. No início, o meu embriãozinho é igualzinho ao embriãozinho dela, tá? Então, nessa idade gestacional, não existe tanta variação, tá? Então, assim, o meu embrião com 11 semanas vai ser igual ao do embrião dela com 11 semanas. Com 10 semanas, vão ter mais ou menos as mesmas características. E existem tabelas. A partir da medida do comprimento cabeça-nádega, a gente faz a datação inicial. Não é pelo tamanho do saco gestacional, não é pelo tamanho da vesícula vitelina, e sim pelo comprimento cabeça-nádega, tá? Então, existe uma tabela onde tem a medida e a idade gestacional estimada, tá? Uma vez feita essa idade gestacional estimada, a gravidez sempre deve ser acompanhada e contada dessa idade gestacional inicial. Não pode, toda vez que você faz um novo ultrassom, que dá uma média pelo tamanho do embrião, você considerar uma nova idade gestacional. Por quê? Como eu disse, a partir de 12 semanas vai ter as variações pessoais, tá? Quem é filho de mais gordinho, mais baixinho, vai ficar menorzinho, tá? Quem é maior, o bebê vai ser maior. E aí ele não ficou mais velho, nem o menorzinho ficou mais novo, tá? Ele tem a mesma idade gestacional, porém eles têm as características variáveis. Por exemplo, eu estou grávida de 30 semanas, vou fazer um ultrassom, tá? O que a pessoa que fizer o ultrassom deve colocar? Gravidez de 30 semanas. Ela vai fazer todas as medidas e o aparelho vai dar um peso, certo? Um peso e uma tabela baseada nas 30 semanas. Por esse peso, a gente tem que ver se ele está adequado para uma gestação de 30 semanas, se ele está abaixo do esperado ou se ele está acima do esperado. Para isso existem curvas que a gente chama de percentil. São curvas baseadas na média da população. Então, Eulise, vamos dar um exemplo. Vamos, por exemplo, imaginar uma gestante de 30 semanas. Então, por exemplo, eu estou gestante de 30 semanas. Eu sei que eu estou gestante de 30 semanas, porque lá no começo eu fiz um ultrassom, vi a idade gestacional, e agora era para eu estar de 30 semanas. Eu marquei um exame e vou fazer um exame. No laudo desse exame, qual é a idade gestacional? É 30 semanas, porque não mudou a minha idade gestacional, tá? Agora, o radiologista vai fazer as medidas e deu o peso, um peso que o aparelho deu, tá? Então, ele vai me dizer se está adequado ou não, de acordo com essas curvas. E eu estava explicando o que são essas curvas. Essas curvas são baseadas na média da população.
Então, quem fez esses estudos fez ultrassom de um monte de bebê de 30 semanas e colocou numa curva e viu a média de peso é de tanto a tanto. Então, fizeram um estudo populacional, alguém fez ultrassom em um monte de gente de 30 semanas e montou uma tabela com a média dos pesos. Pegou uma população, sei lá, 10 mil pessoas e fez ultrassom com 30 semanas e montou uma curvinha. E viu, por essa tabela que a gente usa atualmente, que se chama de Radlock, o peso médio dessa população é 1.559, 1,5 kg, tá? Então, 1,5 kg é a média. Porém, tem os nenezinhos menores que pesam 1.294, que a gente chama de percentil 10. E outros maiorzinhos que pesam 1.824. Então, a média é entre 1.500, porém pode variar de 1.200 a 1.800, certo? 1.200 o percentil 10, 1.294 para ser mais exato, e o percentil 90, 1.824. Tá? Então, todo bebê acima de 1,824 kg nesse exame é peso estimado. A gente considera como um feto grande para idade gestacional, porque ele está além do esperado, ele está acima do percentil 90, tá? E abaixo do percentil 10, abaixo de 1.294, ele está abaixo do esperado. A gente escreve como PIG, pequeno para idade gestacional, certo? Bom, nesse exame, ele vai ser laudado pelo médico cardiologista, o médico vai te entregar e você vai levar para o seu obstetra. A conduta, quem vai decidir o que fazer, estando alterado ou não, é o obstetra, estando normal ou não, é o obstetra. Mas é importante, durante a gestação, que faça o acompanhamento ultrassonográfico para ver se esse nenê está com peso adequado, tá? Então, quando você fez lá no meio da gestação, eu não vou dar uma nova idade gestacional. Não é porque eu estou de 30 semanas, o meu bebê está pequeno, com 1,1 kg, que eu vou falar que ele está com 28 ou 29 semanas. Ele não está, ele está com 30 semanas, porém o crescimento dele está retardado. Ele está crescendo menos do que o esperado, certo? Mesma coisa se meu bebê estiver com 2 quilos, ele está acima do esperado, ele não ficou mais velho, ele apenas está com peso, está grande para a idade gestacional, correto? Então, toda vez que vocês fazerem uma ultrassom, não tem que redatar a gestação, tá? A data esperada do parto, que é a DPP, que é marcada com 40 semanas, que é data provável de parto, não é que o nenê vai nascer nesse dia e não é a data limite de parto, é só uma data provável, tá? Onde a maioria dos nenês nascem espontaneamente por volta de 40 semanas. Não vai mudar. Aquela que você determinou lá no começo da gestação, ela vai manter durante toda a gestação. O seu nenê ele pode apenas estar crescendo mais ou menos. Então, não deve ser redatada a gestação pelos últimos ultrassons, e sim datado lá no começo. Correto, pessoal? Apenas uma explicação, porque eu vejo que muita gente chega tanto nas unidades de saúde quanto no hospital, eu fiz um ultrassom tal dia e deu que meu nenê tá de tanto, mas eu tava de tanto, eu tava de 30, agora deu 28, eu tava de 30, agora deu 32. Não, você continua gestante de 30 semanas. Esse novo ultrassom que deu um outro peso estimado é para você que nunca fez um ultrassom, não tem ideia da idade gestacional, e aquela média serve apenas para essa pessoa, mas é uma média que pode conter erros. Tá? A idade gestacional não muda, tá? A idade gestacional é a mesma. Esse novo exame que você fez é apenas para avaliar o crescimento, tá? Então, falei aí sobre o ultrassom inicial, que é sobre a datação inicial, e falei um pouquinho do ultrassom que você faz ao longo da gestação para acompanhar o peso, ok? Mas fica aí a mensagem: não redatar, não muda a idade gestacional, não muda a data provável de parto, certo? Vou fazer mais vídeos sobre ultrassons, tá? Então, assim, revendo, parte importante. É necessário fazer um ultrassom no começo? Sim, para todo mundo. Tem que fazer correndo? Não. O ideal é fazer entre 8 e 12 semanas. E se fizer antes das 8 semanas? Tudo bem, pode ver embrião, mas às vezes não vê batimento, você vai ter que repetir. Pode ver saco gestacional e não ver embrião, você vai ter que repetir. Agora, com 8 semanas já é para ver tudo, tá? Então, por isso com 8. Por que até 12? Porque até 12 é onde a datação, a idade gestacional vai ser mais fiel, certo? E ao longo da gestação tem que fazer? Sim, para acompanhar o crescimento do nenê. No pré-natal é feito acompanhamento também com a fita métrica, com o tamanho do crescimento da barriga, certo? Mas o ultrassom pode ajudar bastante nesse ponto, certo, pessoal? Então fica aí a importância do primeiro ultrassom. E aí, abaixo de 10 semanas, preferencialmente endovaginal, certo? Até mais!
Então, fizeram um estudo populacional, alguém fez ultrassom e um monte de gente de 30 semanas e montou uma tabela com a média dos pesos. Pegou uma população, sei lá, de 10 mil pessoas e fez ultrassom com 30 semanas e montou uma curvinha. E viu, por essa tabela que a gente usa atualmente, que se chama de Radlock, o peso médio dessa população é 1.559, 1,5 kg, tá? Então, 1,5 kg é a média. Porém, tem os nenezinhos menores que pesam 1.294, que a gente chama de percentil 10. E outros maiorzinhos que pesam 1.824. Então, a média é entre 1.500, porém pode variar de 1.200 a 1.800, certo? O 1.200 o percentil 10, 1.294 para ser mais exato, e o percentil 90, 1.824. Tá? Então, todo bebê acima de 1,824 kg nesse exame é peso estimado. A gente considera como um feto grande para idade gestacional, porque ele está além do esperado, ele está acima do percentil 90, tá? E abaixo do percentil 10, abaixo de 1.294, ele está abaixo do esperado. A gente escreve como PIG, pequeno para idade gestacional, certo? Bom, esse exame, ele vai ser laudado pelo médico cardiologista, o médico vai te entregar e você vai levar para o seu obstetra. A conduta, quem vai decidir o que fazer, estando alterado ou não, é o obstetra, estando normal ou não, é o obstetra. Mas é importante, durante a gestação, que faça o acompanhamento ultrassonográfico para ver se esse nenê está com peso adequado, tá? Então, quando você fez lá no meio da gestação, eu não vou dar uma nova idade gestacional. Não é porque eu estou de 30 semanas, o meu bebê está pequeno, com 1,1 kg, que eu vou falar que ele está com 28 ou 29 semanas. Ele não está, ele está com 30 semanas, porém o crescimento dele está retardado. Ele está crescendo menos do que o esperado, certo? Mesma coisa se meu bebê estiver com 2 quilos, ele está acima do esperado, ele não ficou mais velho, ele apenas está com peso, está grande para a idade gestacional, correto? Então, toda vez que vocês fazerem uma ultrassom, não tem que redatar a gestação, tá? A data esperada do parto, que é a DPP, que é marcada com 40 semanas, que é data provável de parto, não é que o nenê vai nascer nesse dia e não é a data limite de parto, é só uma data provável, tá? Onde a maioria dos nenês nascem espontaneamente por volta de 40 semanas. Não vai mudar. Aquela que você determinou lá no começo da gestação, ela vai manter durante toda a gestação. O seu nenê ele pode apenas estar crescendo mais ou menos. Então, não deve ser redatada a gestação pelos últimos ultrassons, e sim datado lá no começo. Correto, pessoal? Apenas uma explicação, porque eu vejo que muita gente chega, tanto nas unidades de saúde quanto no hospital, eu fiz um ultrassom tal dia e deu que meu nenê tá de tanto, mas eu tava de tanto, eu tava de 30, agora deu 28, eu tava de 30, agora deu 32. Não, você continua gestante de 30 semanas. Esse novo ultrassom que deu um outro peso estimado é para você que nunca fez um ultrassom, não tem ideia da idade gestacional, e aquela média serve apenas para essa pessoa, mas é uma média que pode conter erros. Tá? A idade gestacional não muda, tá? A idade gestacional é a mesma. Esse novo exame que você fez é apenas para avaliar o crescimento, tá? Então, falei aí sobre o ultrassom inicial, que é sobre a datação inicial, e falei um pouquinho do ultrassom que você faz ao longo da gestação para acompanhar o peso, ok? Mas fica aí a mensagem: não redatar, não muda a idade gestacional, não muda a data provável de parto, certo? Vou fazer mais vídeos sobre ultrassons, tá? Então, assim, revendo, parte importante. É necessário fazer um ultrassom no começo? Sim, para todo mundo. Tem que fazer correndo? Não. O ideal é fazer entre 8 e 12 semanas. E se fizer antes das 8 semanas? Tudo bem, pode ver embrião, mas às vezes não vê batimento, você vai ter que repetir. Pode ver saco gestacional e não vê embrião, você vai ter que repetir. Agora, com 8 semanas já é para ver tudo, tá? Então, por isso com 8. Por que até 12? Porque até 12 é onde a datação, a idade gestacional vai ser mais fiel, certo? E ao longo da gestação tem que fazer? Sim, para acompanhar o crescimento do nenê. No pré-natal é feito acompanhamento também com a fita métrica, com o tamanho do crescimento da barriga, certo? Mas o ultrassom pode ajudar bastante nesse ponto, certo, pessoal? Então fica aí a importância do primeiro ultrassom. E aí, abaixo de 10 semanas, preferencialmente endovaginal, certo? Até mais!